obrigado. Um abraço a você que estava acompanhando até agora o Donos da Bola e que vai seguir conosco até as 2h30 no RS Acontece, que está disponível também no Facebook, facebook.com/BandRS, ou então meu WhatsApp, o 51981499249. Olha, a gente aqui no RS Acontece batalhou. Por 3 vezes nós reforçamos a importância da sua participação nas eleições para conselheiros tutelares. Em Porto Alegre, houve um crescimento na presença dos eleitores. Quase 44 mil foram às urnas. É pouco, perto do mais de 1.075.000 eleitores registrados aqui na capital, mas bem mais do que os 16 mil que votaram há 3 anos. No estado, a Ordem dos Advogados calcula que a presença às urnas cresceu 170% na comparação com a eleição anterior. Só que, apesar desse crescimento, quando o assunto é a proteção da criança e do adolescente, a gente ainda fica devendo. A sociedade se mobilizou pouco. Quem se agilizou foram os partidos políticos. Esse é um dos destaques de hoje aqui no RS Acontece, que vai mostrar também. Mudança à vista. Com alterações e vantagens recebidas por servidores, o governo Eduardo Leite quer estancar o aumento da folha, mesmo sem reajuste do funcionalismo. Crime dos ácidos. Polícia prende no Paraná suspeito de atacar 5 vítimas na zona sul de Porto Alegre no último mês de junho. Outubro Rosa. O autoexame basta para que a mulher esteja prevenida sobre os riscos do câncer de mama? Em instantes, o RS Acontece esclarece. Uma festa na periferia. O Evandro Hazy foi até um parque distante do agito dos bairros nobres da capital gaúcha. Prestando contas. Ao vivo no estúdio, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, fala sobre as recentes medidas do Executivo para a saúde e educação. A gente abre o RS Acontece destacando um fim do mistério do ácido. A Polícia Civil desvendou um caso que intrigava a zona sul de Porto Alegre. O responsável pela ação foi localizado e preso no Paraná. O repórter Jonathan Bittencourt traz as informações. Vanderlei da Silva Camargo Júnior, de 48 anos de idade, foi preso em Curitiba, onde também tinha uma residência. O homem confirmou informalmente à polícia a autoria dos crimes, mas aguarda para prestar depoimento diante de um advogado. 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Em meio aos materiais encontrados, recipiente com ácido, luvas, ferramentas, cartões de recarga para celular, um notebook e livros de autoajuda. Os ataques foram cometidos nos dias 19 e 21 de junho, deixando 4 mulheres e um homem feridos. No dia 25, o suspeito lançou, no pátio de uma residência na zona sul de Porto Alegre, uma pedra com uma carta. Neste documento, ele convocava a população a espalhar o terror. O objetivo desses atos era demonstrar poder contra a ex-companheira, fazendo com que ela deixasse Porto Alegre e se mudasse com ele para Curitiba. Não há nenhuma vinculação dessas vítimas com o agressor. Os locais também são locais em que ele frequentava, circulava aqui na zona sul da capital. Ele residia, enquanto residiu aqui na capital, residiu na zona sul, então são locais em que ele conhecia, mas, segundo ele, as vítimas seriam aleatórias. Foram 3 meses de investigações. No período dos ataques, Vanderlei teria alugado 3 veículos e adulterado as placas temporariamente. Os GPS dos automóveis e câmeras de monitoramento da cidade ajudaram a comprovar a localização do suspeito nas proximidades de onde aconteceram os crimes. Nós temos dano, depois o furto da placa, adulteração de sinal identificador do veículo, lesões corporais de natureza grave, e aí ele responderá pelo delito de lesões corporais gravíssimas. O homem tem passagens pela polícia em Porto Alegre por violência contra a mulher, o que resultou em uma medida protetiva, e em Curitiba, no Paraná, por ameaça. A polícia espera concluir o inquérito entre esta e a próxima semana. Algumas das vítimas ainda vão ter de passar por revisão médica por causa dos danos provocados pelo ácido. E daqui a 6 meses as vítimas vão ser submetidas a novo exame, que possivelmente elas vão ficar com lesões permanentes, 3 das vítimas. Que horror essa situação, né? Olha, ainda mais o motivo, né? Foi aberta hoje
em todo o país a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. O público-alvo dessa etapa são crianças de 6 meses a 5 anos incompletos. O grupo apresenta maior risco de desenvolver complicações tais como cegueira, encefalite, diarreia grave, infecções no ouvido, pneumonias e óbitos pelo sarampo. E aqui em Porto Alegre, todas as unidades estão aplicando a dose. A repórter Karine Flores está numa dessas unidades. Karine, uma boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos, exatamente. Estou na unidade de saúde Tristeza, na Zona Sul de Porto Alegre, que fica na Avenida Venceslau Escobar. E o diferencial dessa unidade é que ela funciona até às 10 horas da noite, das 8 da manhã às 10 horas da noite. Essa é uma das 4 unidades aqui na capital que tem esse horário estendido, ou seja, é uma boa opção para ninguém ter desculpa, né? Eu não posso por causa do trabalho, horário difícil. Aqui fica aberto até às 10 da noite, então com certeza dá para arrumar um tempinho, trazer aí seu filho, seu neto, seu sobrinho para se vacinar, porque é muito importante. Vamos mostrar que aqui o movimento é bem intenso, esse horário aqui na unidade de saúde, muita gente buscando atendimento, só que conversei com o pessoal, não encontrei ainda ninguém que tenha vindo se vacinar contra o sarampo. É claro, hoje é o primeiro dia, mas a gente reforça que é importante, às vezes as pessoas deixam para a última hora, acaba aí criando mais filas, ficando mais complicado, então quem puder é melhor se adiantar, vir com calma e já aproveitar esse início de período de vacinação para garantir aí a proteção contra o sarampo. Essa vacinação começa no dia de hoje, 7 de outubro, e vai até o dia 25 de outubro, voltada para essa faixa etária, as crianças de 6 meses a 5 anos de idade incompletos. Lembrando que no dia 19 de outubro vai acontecer o dia D de vacinação, que é aquele dia especial, um sábado, onde as unidades de saúde abrem para que as pessoas possam levar as crianças para serem vacinadas. Ou seja, tem mais esse dia que é interessante por ter esse horário estendido que as pessoas podem aproveitar para fazer a vacinação. Já no dia 19 de novembro, no próximo mês, abre a vacinação para a outra faixa etária, que é para os jovens, para quem tem entre 20 e 29 anos. Ou seja, começa agora com as crianças e depois, a partir do dia 18 de novembro, abre para quem tem entre 20 e 29 anos. Então aqui a unidade de saúde Tristeza, a unidade Ramos, Modelo e São Carlos funcionam das 8 às 10 horas da noite. Tem a Clínica da Família, na Restinga, que funciona das 8 da manhã às 8 horas da noite. É claro, todas as outras unidades de saúde que vão estar com essa vacinação, mas aí o horário é das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Segundo o Ministério da Saúde, no ano de 2019 foram notificados 26.421 casos suspeitos de sarampo no Brasil. Desses, mais de 5.000 foram confirmados, ou seja, é um número bem elevado de casos que estão acontecendo. É claro que a gente sabe que na região sudeste, principalmente em São Paulo, esses casos estão mais concentrados, mas há casos também aqui em Porto Alegre. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, na capital foram confirmados 8 casos da doença, todos em jovens, né? Então, às vezes as pessoas acabam pensando, claro que as crianças acabam sendo mais vítimas porque elas são mais frágeis e acabam tendo mais problemas com relação a essa saúde, mas os jovens, os adultos também precisam se vacinar porque eles também estão sendo alvo dessas doenças. Então fica aí a dica para as pessoas se planejarem, tem bastante tempo para organizar no calendário e se deslocar até uma unidade básica de saúde aqui em Porto Alegre. Claro, a vacinação acontece em todo o país, quem é de outra cidade também vai conseguir se vacinar, André. Obrigado, Karine. Karine Flores, que está lá na unidade de saúde do bairro Tristeza, aqui em Porto Alegre. Lembrando que é uma das unidades que fica aberta até às 22 horas, onde é possível fazer a vacinação sobre o sarampo. Aliás, nós vamos falar de saúde, né? Sobre o fim da fundação que administrava a saúde da família aqui em Porto Alegre. Vamos falar de educação, sobre as mudanças na escolha para os diretores de escola. Essas últimas semanas têm sido de definições e propostas em temas que são chaves na administração de Porto Alegre. Conosco aqui no estúdio, se recuperando ainda de uma cirurgia, o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Obrigado, prefeito, por estar conosco. Uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde, é um prazer estar conversando com vocês aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Está doendo muito ainda, prefeito? Não, só quando dá uma mexidinha dói. Se tu me apertar muito aqui, vai doer. Não dá para ter aquela batidinha no ombro, assim? Sabe que eu comecei a reparar, depois que eu fiz a cirurgia, que a gente se cumprimenta mais com batidinhas no ombro do que com apertos de mão. Com apertos de mão, né? Eu sinto, literalmente, eu conto quantos apertos de mão, quantas batidinhas. São bem mais batidinhas
do que apertos de mão. A gente destacou agora, prefeito, um assunto importantíssimo que é a vacinação contra o sarampo aqui em Porto Alegre. As unidades estão preparadas para vacinar, só que nós estamos na iminência, hoje mesmo, por 2 horas, já houve paralisação em algumas unidades, que são servidores do IMESF, que também estão com a possibilidade, praticamente certo, que serão demitidos nos próximos dias ou meses. Como é que a Prefeitura está tratando essa questão, já que a greve anunciada para quarta-feira, entre outras pautas, pede a abertura de uma mesa de negociações? Olha, a gente continua reafirmando, né, André, que é um equívoco a greve, qualquer greve. Há uma decisão do STF, por mais que a gente tenha oportunidade de recorrer, qualquer pessoa que olhar as decisões até agora, o conteúdo histórico de jurisprudência, percebe que essa é uma decisão que vai permanecer, que não há chances de mudar. O IMESF ele não administra toda a saúde da família da cidade de Porto Alegre, ele administra, eu vou falar em números aqui, em torno de 160 postos, e nós temos 160 equipes, né, de saúde são vinculados ao IMESF. A gente tem em torno de 260, 264 equipes. É a maior parte, mas não a totalidade. A maior parte, mas não chega a ser perto da totalidade, né? A gente tem conversado no sentido que é muito mais fácil de tentar qualificar o chamamento, qualificar o edital definitivo. Como a nossa ideia é a gente ampliar os serviços, então, obviamente, que os prestadores, tanto o emergencial como o definitivo, ele vai precisar de mais médicos do que tem hoje, de mais enfermeiras do que tem hoje, de mais dentistas do que tem hoje. Ou seja, contratar mais pessoas. Ele vai contratar, além dessas, mais pessoas, né, do que as que tem aí. Então, não será um problema de demanda, né, de falta de oportunidade para essas pessoas. E elas hoje estão recebendo para trabalhar. E não há uma justificativa dessa greve. Então, ela é uma greve, ela é uma paralisação, são pessoas que não estão indo trabalhar e podem até vir a ter uma demissão por justa causa e não há motivo para que isso aconteça. A Prefeitura vai estar atenta nisso. Quem não for trabalhar vai ter os apontamentos e a possibilidade uma atividade essencial, de uma demissão. É saúde, né, André? Vacinação, campanhas de vacinação, saúde, algumas emergências, alguns casos de risco. Então, evidentemente, que a gente vai estar bastante atento porque a população está pagando por esse serviço e é um serviço essencial. Uma reivindicação por parte dos servidores também veio em um pedido da Câmara Municipal que se criasse uma fundação pública de direito público. Essa hipótese está completamente afastada do objetivo da gestão? Quando tu vai procurar um médico, quando os vereadores vão procurar um médico, quando os deputados vão procurar um médico, onde é que eles querem ir? Eles querem ir num médico concursado? Eles vão no Grupo Hospitalar Conceição ou eles querem ir no Moinhos de Vento? Eles querem ir no Mãe de Deus? Eles querem ir na Santa Casa? É essa qualidade, Moinhos de Vento, Santa Casa, Mãe de Deus, Instituto de Cardiologia, é isso que a gente quer levar para o cidadão mais pobre. Então, não é crível que quem é contra a concessão de água e esgoto, tem água e esgoto na sua casa. Quem é contra médico privado de hospitais que serão públicos, serviços públicos, não frequenta o médico que ele quer para os pobres. Então, esse preconceito, esse discurso ideológico, eleitoral, pré-histórico, é que a gente não pode aceitar numa gestão que se propõe a fazer as mudanças necessárias para que os mais pobres tenham mais serviços e com mais qualidade. Então, a gente não vai continuar insistindo em estruturas estatais. O Estado não educa bem, o Estado não presta boa saúde, o Estado não faz boa assistência. O Estado tem que se recolher à gestão, à avaliação, à busca de bons critérios de medição e de pagamento para que bons prestadores... Os critérios são estatais e públicos. Os critérios, a gestão, a avaliação, a fiscalização é estatal. É uma camada acima, sai da operação. O Estado ele é incompetente, ineficiente, corrupto na operação. Ele tem que sair da operação e cobrar resultados das entidades filantrópicas, comunitárias que serão contratadas, que são contratadas para a educação, para a saúde, para a área social. Esse é um conceito e nós já estamos muito adiantados nisso no Brasil e no mundo. Por que que o Rio Grande do Sul tem que ser sempre retardatário na entrega de serviços de qualidade
para a população? Por que a gente tem que continuar quebrado, falido, investindo naquilo que todo já saiu? Sabe que teve aqui uma entidade que representa as organizações sociais do Brasil. E eu perguntei, a nossa contratualização com organizações sociais na área da saúde está em que nível? Nível Amapá e Roraima. Todos os outros estados estão mais avançados que nós, André. Por que nós temos que condenar os mais pobres a ficar nesta dependência de um Estado que sempre é incompetente e ineficiente? Bom, prefeito, na sexta-feira, quinta ou sexta-feira, estive aqui nesse mesmo sofá onde o senhor está com o secretário Adriano Naves de Brito, seu secretário de Educação, falando sobre mudanças no sistema de escolha dos diretores de escola, mudando os critérios. Qual é o parâmetro que a Prefeitura usou? Qual foi a premissa que a Prefeitura usou para propor essas mudanças? Ora, foram duas premissas. A primeira na mudança do colégio eleitoral, ou seja, pais e alunos tinham metade dos votos, professores e servidores em geral tinham outra metade dos votos. Nós colocamos metade dos votos para os pais, que é quem tem a responsabilidade constitucional, legal, de cuidar do filho e da sua família. Então, 50% dos eleitores para o diretor serão pais. Os outros serão 30% de professores e servidores e outros 20% para os alunos. Né? Com mais de 10 anos. Com mais de 10 anos. Então, primeiro, é realmente os interessados, os seus responsáveis, os pais, terem uma maioria na eleição do diretor. Segundo, é dar chance ao diretor de fazer um trabalho de médio, longo e longuíssimo prazo. Ou seja, o mandato hoje era de 3 anos para 6 anos, né? Recondução de uma vez, e a gente possibilita um mandato de 4 anos agora para 2 reconduções, ou seja, há um espaço gigantesco de fazer uma transformação na educação. Então esse é um pilar, a democratização, a autonomia. O diretor hoje ele escolhe o seu vice-diretor no nosso projeto, ou seja, não vai precisar ficar com um vice-diretor pensando de jeito diferente, enfim, ele é autônomo na gestão da escola. E o segundo ponto é que a sua gestão vai ser avaliada todos os anos com o foco naquilo que interessa, que é a criança, é o aprendizado do aluno. Então, a cada ano vai ter uma avaliação para ver se os alunos melhoraram na sua aprendizagem. E que pode haver a retirada do diretor caso não seja adequado. E que pode haver. A obrigação do diretor e dos professores é fazer com que as crianças aprendam e tenham mais ferramentas de se realizarem e serem felizes na vida. Uma preocupação... Aquele diretor e aqueles professores que não conseguem viabilizar isso, a gente tem que dar oportunidade para outros. Uma preocupação de alguns diretores, enfim, que eu vim conversando esses últimos dias sobre o assunto, é o seguinte: nem sempre nós temos as condições ideais de realização do nosso trabalho, o que torna difícil consiga... É 2% o valor 2%. Do IDEB, né? De crescimento no IDEB. Torna difícil. Isso, de alguma maneira, tem como será equilibrado ou não dentro desse processo? Olha, a gente tem aqui nas escolas municipais as melhores qualidades do Brasil. A gente tem o maior salário de professores do Brasil, está em Porto Alegre. A melhor qualificação dos professores do Brasil está em Porto Alegre. O menor número de alunos por sala de aula das capitais do Brasil está em Porto Alegre. O melhor índice de alimentação dos alunos, estamos entre os melhores de Porto Alegre. Mas não tem o melhor IDEB. O único índice de todos os índices utilizados para a gente verificar o aprendizado do aluno, para verificar as condições de trabalho, todos Porto Alegre é melhor. Só tem um que Porto Alegre está entre as piores, que é no IDEB, no aprendizado. Isso não é aceitável. Ou seja, a Prefeitura diz o seguinte: as condições são adequadas para a realização do trabalho. São viáveis para que os alunos tenham um índice de aprendizagem, uma percepção de mundo mais qualificada do que elas têm hoje, principalmente em português e matemática. Aliás, sobre essa questão, prefeito, de parcerias que a gente falou no começo com o setor privado, na educação se começou um projeto com a Escola Lumiar ali na Aldeia da Fraternidade. Isso vai adiante? Vem outras iniciativas semelhantes? Nós começamos com a pequena casa da criança. Nosso vizinho aqui na Maria da Conceição. Conceição. E aí hoje nós estamos no terceiro, que é com a Escola Lumiari. A gente acredita que essa é uma grande oportunidade de experiência e que tudo indica que serão bastante positivas da gente, de novo, né? Abandonar um pouquinho, pelo menos diminuir um pouco do percentual das estruturas estatais e aumentar o percentual dos serviços prestados para aqueles que prestam serviços para ricos hoje. A gente vai trazer
esse pessoal para prestar serviço para as periferias da cidade de Porto Alegre. Esse é um caminho. Qual vai ser a postura do Executivo Municipal diante da CPI que se instalou na Câmara Municipal de Porto Alegre? Olha, a gente gostaria que os vereadores focassem na votação dos projetos, aquilo que interessa. A Câmara de Vereadores, é importante ter levantamento, quero subir para a tua produção aí. Quanto é que custa a Câmara de Vereadores por mês? E quanto é que efetivamente tem votado nos últimos 1, 2, 3 meses, né? Então a gente gostaria de votar, a gente tem projetos muito importantes lá para serem votados, a gente gostaria de votar. A CPI é uma CPI eleitoral, né? Nós estamos no ano pré-eleitoral, é a única justificativa para a gente ter uma CPI com pautas tão antigas, tão ultrapassadas, já investigadas por o Ministério Público, por o Tribunal de Contas, enfim. Mas ela vai ocorrer, a maioria, ou melhor, a maioria não, né? A minoria necessária para que isso ocorresse se juntou por questões eleitorais e ela vai acontecer. Os pontos que foram levantados pelo vereador Robaina, que é o presidente da CPI, diz respeito ao banco de talentos e a participação do empresário Michel Costa em gestões aqui do município de Porto Alegre, sobretudo relativas à Carris. Para o senhor, esses dois temas são superados. É importante que essa CPI foi gestada quando foi elaborado um pedido de impeachment de uma CC do PP que foi demitida da Prefeitura de Porto Alegre, que é vinculada à presidente da casa, e elas então gestaram isso através de 2 ou 3 vereadores com as suas estruturas, fizeram esse pedido de impeachment, ficou tão escancarado que ele era mais um pedido de impeachment sem nenhum critério, né, até desmerecendo a própria Câmara de Vereadores, que acabou sendo transformado pelo PP e pelo PSOL, né, pelo PP e pelo PSOL, em uma CPI com alguns dos elementos. Era importante entender também por que nem todos os itens da CPI do impeachment estão na CPI. Eu queria entender por que tiraram o nepotismo. Essa é uma pergunta que paira no ar. Por que o nepotismo O senhor já entendeu retirado? por quê? Eu queria entender. Mas não entendeu ainda? Não entendi ainda. É importante a gente entender por que o nepotismo foi retirado. 2 outras questões que tu colocou aqui, tem a questão do Michel Costa. O Michel trabalhou no nosso primeiro ano, ou seja... Até agosto de 2017 ele saiu. Então faz mais de 2 anos que ele já saiu da prefeitura. Se os vereadores tivessem alguma questão, alguma dúvida, era importante que tivesse feito isso na época, né? Enfim, não posso trazer todas as informações aqui, mas é uma pauta vencida, está evidente, já foi analisada pelo Ministério Público, já foi debatida até pela própria imprensa. E a questão do Banco de Talentos é inacreditável, né? O Banco de Talentos, para explicar para as pessoas, é só um processo de seleção, onde as pessoas que antes eram indicadas e obrigadas a serem colocadas no governo por alguns partidos, e isso gerou corrupção na Carris, corrupção no DEP, corrupção na Procempa, corrupção na FASP, na FASC, enfim, corrupção em várias áreas da prefeitura, a gente qualificou essa seleção. São profissionais que não têm ligação com nenhum partido, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, que fazem essa seleção. Então, todo mundo pode indicar, André, qualquer pessoa. Mas as pessoas, antes de entrar, passam por uma verificação de ficha limpa, do seu histórico, dos seus potenciais de liderança, se aquela remuneração é adequada, se não é muito, se não é pouco, né, para entrar na prefeitura. Eu não consigo entender como é que vereadores podem ter a coragem de ser contra um processo de seleção mais criterioso do que a simples nomeação de CC, como poderia ser e era antes e gerou tanto problema. Nós temos o processo de seleção mais moderno do Brasil para a CCs. Tenho muito orgulho dele, nós vamos continuar com ele. A senhora falar da CPI mais uma vez, citou o PP, que é o partido do seu vice-prefeito, Gustavo Paim. Como é que está a relação de vocês depois desse momento de saída dos integrantes do Partido Progressista? Olha, o Partido Progressista é oposição ao governo e oposição muito mais explícita, agressiva e diria até baixa que a maioria dos outros partidos que fez oposição para nós durante esses 2 anos e meio de governo, e o vice-prefeito continua sendo vice-prefeito. E cumprindo a função institucional. Função institucional de me substituir, eventualmente, quando eu estou viajando. Entregas ainda nesse ano, prefeito, tem muitas parcerias público-privadas que estão em andamento para fecharem. Tivemos recentemente lá na Bolsa de São Paulo a questão envolvendo a iluminação pública. O que vai, quando é que essas coisas vêm para a rua agora? Olha, a iluminação pública deve iniciar o ano que vem, né? Então o investimento mesmo, a modernização, até que a gente chegue em 2 anos em todos os postes da cidade, todas as lâmpadas com iluminação LED, com um sistema de controle, com uma central de controle
de cada lâmpada, então vai ser, sem dúvida, hoje, eu poderia dizer que se implementado isso e nós não tivermos nenhum edital mais moderno que o nosso, será o sistema de iluminação mais moderno do Brasil. Vai melhorar em segurança, em oportunidade de negócios, em qualidade de vida, em autoestima da cidade. A gente já conseguiu fazer a concessão dos relógios, estamos avançando para o edital das placas com nomes de rua, queremos até o final do ano publicar o edital com as paradas de ônibus, já estamos com a consulta do mercado público também na rua, a consulta do trecho 2 da Orla, que prevê uma roda gigante, bem gigante mesmo, também a consulta já está na rua, sem nenhum investimento público, só investimento privado, para construir a roda gigante e urbanizar aquela parte ali no final do Riacho Ipiranga. Perto, né? do Anfiteatro Pôr do Sol. Perto do Anfiteatro, incluindo o Anfiteatro Pôr do Sol, que hoje não é utilizado. O que mais que a gente tem? A gente tem do Parque Harmonia também, deve estar saindo o edital até o final do ano também. Então, a gente tem uma série de estruturas que serão reconstruídas em Porto Alegre ou que serão grandes volumes de investimento e eles não serão com recursos dos cofres. Eu fico impressionado que às vezes as pessoas se surpreendem com o senhor, vai fazer uma parceria aqui. Isso desde o início sempre foi a marca da gestão. A gente está copiando. O senhor sempre acreditou certo. Nesse processo de parceria do setor público. A gente está copiando o que deu certo no Brasil, que deu certo e que deu certo no mundo inteiro. Então, a gente não tem nenhuma originalidade aqui. A gente está só fazendo bem feito, uma cópia bem feita e aprimorada daquilo que já deu certo no resto do Brasil. Obrigado por estar conosco aqui nessa tarde aqui mais uma vez. O senhor é candidato à reeleição, né? Eu não preciso nem perguntar de novo. Não. Eu digo que estou estudando isso. Não era uma ideia, mas frente a alguns cenários, né? O cenário de ter aprovado as reformas só no terceiro ano, de não ter agência de publicidade e ao frente ao que se coloca de dar impulso, há a chance grande de eu ser candidato à reeleição. Perfeito. Obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. O RS Acontece faz um rápido intervalo e na volta você vai conhecer um projeto envolvendo jovens e energia solar. É aqui no Morro da Cruz, em Porto Alegre. Nós já voltamos. Olha, nossa semana aqui começa com um tempo bom. 18 pessoas seguem desalojadas no Rio Grande do Sul após os temporais da última semana. A região sul foi a que mais sofreu com os fenômenos climáticos, conforme o mais recente balanço divulgado pela Defesa Civil. Em todo o estado, foram cerca de 800 residências que tiveram os telhados danificados por conta do granizo. Olha, uma parada de ônibus usada como fonte de energia solar em plena periferia. Pois é isso que jovens do Morro da Cruz, na zona leste aqui de Porto Alegre, estão projetando. A Karine Flores foi conhecer mais sobre a atividade. Pichações, sujeira e marcas do tempo. Essa parada de ônibus não é muito diferente da maioria. O que muda aqui é que ela é sinônimo de aprendizado para alguns jovens, que resolveram usá-la para um projeto de energia solar. Nós pretendemos botar uns bancos, né? Uma lixeira, que como vocês podem ver, está cheio de lixo por aí, né? E botar aumentar essa parada, né? Por causa que quando chove, daí as pessoas vêm e se molham todinhas. Botar uns painéis solares em cima da parada, que daí dá para botar uns carregadores portáteis ali, né? Daí a pessoa já se interte, já teve um ônibus. O projeto é desenvolvido no Morro da Cruz, na zona leste de Porto Alegre. Por aqui, a energia solar não é uma novidade. A gente consegue ver nos telhados de casas e comércios que o interesse pela economia e sustentabilidade já começou. Mas a ideia é ampliar muito mais. Dentro das periferias de Porto Alegre esse movimento está acontecendo e com força, né? E agora com esse projeto a gente quer comunicar às pessoas que a intenção da energia limpa não é só economizar na sua energia tradicional de casa, mas sim pensar o meio ambiente num todo, né? 5 jovens foram selecionados para participar da atividade. Serão 2 encontros por semana até a inauguração da nova parada no dia 14 de dezembro. O objetivo é ensinar técnicas de sustentabilidade. A iniciativa é desenvolvida pelo Parque Tecnológico da PUC do Rio Grande do Sul e empresas do setor privado. Nós, como uma empresa de energia fotovoltaica, energia solar, a gente está dando treinamento para eles desde a parte elétrica, como é que fazem a instalação,
quais são os materiais, como é que eles funcionam. É muito fácil nós aqui com o conhecimento do CREALab, o pessoal com conhecimento técnico de energia solar, a gente pudesse vir aqui no morro e criar uma estrutura, né? Mas o interessante é envolver esses jovens, trazer eles para que eles tragam o olhar deles. Em um dos encontros, os jovens conheceram o ambiente da universidade e também o Parque Tecnológico. A gente teve o prazer de receber esse grupo de jovens lá no nosso ambiente de negócios e foi interessante dar acesso, né, a eles a uma série de empresas, de iniciativas e de projetos que, infelizmente, ainda são bastante distantes da realidade em que eles vivem. Tem vários jovens aqui no morro que nós queremos tirar, tipo assim, da rua, assim, para pegar e para aprender, que isso vai beneficiar na vida de cada um. Queremos puxar o nosso povo para cá, para ver que aqui a nossa comunidade não é tudo ruim, assim, tem várias comunidades que são ruins, aqui a nossa é tranquila. Michel nasceu e foi criado no Morro da Cruz. Ele foi o responsável por convidar os jovens da comunidade a participar do projeto. O sonho do publicitário é que outras pessoas, frequentando espaços inspiradores e aprendendo novos conhecimentos, possam receber oportunidades, como aconteceu com ele anos atrás. Trabalhava numa agência de publicidade como vigia e se eu não tivesse entrado dentro de uma agência de publicidade, nunca eu iria ser um publicitário, né? Então, eu adentrando dentro desse espaço que às vezes é tão longe do nosso imaginário, né, mudou a minha vida e eu creio que pode mudar a vida deles também. Olha, apesar da chuva, 43.754 eleitores foram às urnas neste domingo para a escolha de 50 novos conselheiros tutelares aqui na capital gaúcha. O número é 3 vezes maior do que o registrado nas eleições de 2015. A posse dos eleitos está prevista para o dia 10 de janeiro, após a análise dos recursos referente à escolha. O fim de semana teve acidentes no Rio Grande do Sul. No mais recente, um homem morreu na madrugada na BR-285, em Lagoa Vermelha. 6 pessoas estavam em um Gol que colidiu com uma caminhonete no quilômetro 195. O motorista do automóvel, que estava transportando mais passageiros do que a capacidade, morreu no local durante o atendimento. Já no domingo, o motorista de um Corsa morreu ao bater num caminhão na RS 124 em Montenegro. No sábado foram registrados acidentes com morte na zona urbana de Santa Maria e na BR-116 em Capão do Leão, no sul do estado. Um desafio acadêmico. Estudantes de jogos digitais de uma universidade gaúcha fizeram uma imersão no fim de semana para desenvolver um jogo digital numa grande jam internacional. Esse termo jam session, né, vem do jazz. E é o momento de se estimular a criatividade. Foi o que não faltou para essa galera, que virou ao menos 2 noites atrás de uma solução. Uma competição de games onde, para vencer, precisa criar um jogo em poucas horas. São 3 dias em que os desenvolvedores mal têm tempo para dormir. Uma poltrona e 2 cadeiras aqui viram uma cama de luxo para aquele cochilo. São 91 competidores divididos em 15 equipes. Eles têm 72 horas para desenvolver um jogo. E o detalhe, a temática desse ano é começar com nada. Então, o coordenador aqui, Felipe, como assim? Já é difícil desenvolver um jogo e com a temática dessa, começar com nada. Como é que está sendo esse desafio aqui para essa gurizada? Pois é, a temática é definida como uma semente inicial, né, da ideia que vai levar o pessoal a desenvolver seu jogo. Então, realmente é uma temática meio abstrata, então é um desafio a mais, né, para eles encararem aí. Então, esse começar com nada, né, vai ser a diretriz inicial, que vem da Game Jam Ludum Dare, que é um evento internacional que todos aqui estão participando, vão submeter seus jogos para uma avaliação e, possivelmente, né, para alcançar uma premiação bem importante para os estudantes contemplarem, né, um portfólio mais elaborado. Mas para organizar um evento desses não é fácil. As equipes estão divididas aqui em 3 salas. Mas não é só isso. Eles precisam comer, precisam tomar banho e também dormir. Inclusive tem uma salinha aqui do lado onde é o dormitório da galera. Parece fácil, mas dá bastante trabalho organizar um evento desse. Dá sim, a gente correu atrás de parcerias até para nos ajudar aqui. Nós temos o pessoal do café, que liberou café de graça durante todo o evento. E a academia que nos forneceu os chuveiros para o pessoal tomar um banho durante essas 48 horas. Cada membro da equipe desenvolve o seu papel. Enquanto um desenha os personagens, o outro vai programando ou fazendo o design do jogo. Esse time criou um game onde o mago perdeu as folhas de um livro de magia. O objetivo é capturar essas páginas e, ao longo da história, ele vai recuperando e lembrando os poderes para chegar até o final.
Como o tema é justamente começa com nada, a gente precisa fazer com que o jogador adquira experiência durante o desenvolvimento da partida. Esse foi o nosso objetivo. Ele começa sem experiência nenhuma e conforme ele vai encontrando itens, ele vai adquirindo novas habilidades e ficando mais experiente conforme o jogo. Essa equipe foi para um lado mais emotivo, onde o objetivo é superar a perda de um ente querido ou falência de um negócio, por exemplo. Só que a gente quer passar a mensagem que mesmo depois disso tudo, tu pode seguir em frente e tu pode recomeçar, sabe? Tu pode começar do nada de novo. E a gente quer passar essa mensagem, essa emoção. É isso que a gente está buscando. A proposta do time do Willian é um jogo que mexe com os sentimentos de depressão, onde o personagem sente um vazio. Ao longo do game, ele começa a lembrar da própria história, de momentos marcantes e importantes. Então ele está num momento que ele não quer mais nada na vida dele. Ele começou realmente sem nenhum sentimento. Ele começa o jogo sem sentimento. Mas daí o jogador, enquanto ele vai jogando, ele percebe com pessoas e momentos que vão aparecendo que aquilo começa a completar a vida dele. Nosso jogo é trabalhado em preto e branco e depois ele começa a ter cores referentes a essas pessoas que chegaram na vida dele. O resultado da competição será divulgado na próxima semana, depois da avaliação de cada jogo. Acredito que quanto mais Game Jams a gente participa, quanto mais eventos a gente consegue estar presente, mais portfólio, mais visibilidade para o nosso trabalho, mais experiência que a gente adquire também. Para quem participa, vencer é importante, mas o desafio e a troca de experiências valem muito mais que qualquer medalha e troféu. Todo ano sempre o tema é um choque pra gente, assim, né? Estimula bastante a nossa criatividade e eu acho que ter esse pensamento, ter essa discussão no teu grupo, isso te ajuda a crescer e te ajuda, sabe, a cada vez ficar melhor em lidar com essas adversidades do tema, assim. Esse projeto é onde a gente começa a trazer o nosso conteúdo interior, que é quando a gente começa a entender lá no fundo o que a gente tem e o que a gente quer expressar para todo mundo, trazer nossas ideias e dar vida a elas. Estamos falando de ambiente acadêmico, né? 6 universidades gaúchas estão entre as 50 melhores do país, de acordo com o ranking universitário do jornal Folha de São Paulo. A URGS é a única entre as 10 primeiras e aparece no 5º lugar. As melhores pontuações da Federal Gaúcha estão nos itens ensino e pesquisa. A PUC do Rio Grande do Sul é a 18ª no ranking e a melhor universidade privada brasileira. O principal destaque da instituição é a inovação. A UFSM, UFPEL, Unicinos e UX fecham a lista das gaúchas no top 50. O RS Acontece faz um rápido intervalo e na volta você vai saber como se prevenir sobre o câncer de mama. Nós estamos em pleno Outubro Rosa. Você vai saber o que se sabe corretamente e que mitos ainda existem em relação à doença. Nós já voltamos. Olha, agora eu tenho um informe especial da EGR para quem acompanha o RS Acontece. Essa é para você que costuma andar pelo Vale do Paranhana. Estão sendo feitas várias obras e melhorias nas nossas estradas. Uma delas é a duplicação da RS 239 em Taquara. Com investimento de 10 milhões de reais, uma travessia está em construção para ligar a rua Oswaldo Aranha com a Nilo Dias, além de 2 interseções. Tudo para trazer mais segurança à rodovia e deixar o tráfego mais fluido. 70% da obra já está concluída e a previsão de entrega é no fim do ano. Além disso, a estrada conta com serviços de guincho e ambulância. Até lá, no entanto, é necessária a compreensão dos motoristas com o trânsito lento. O governo do estado trabalha para que tudo fique muito melhor. EGR, novas façanhas na logística e também nos transportes. Você está vendo esse laço aqui, ó, que está na tela da Band, também está aqui na minha lapela. Ele não é só decorativo. Todo ano, o mês de outubro, é mês da gente relembrar a necessidade de vigilância permanente com a saúde, em especial com a saúde da mulher. Por isso está aqui conosco a mastologista Vivian Fontana. Tudo bem, doutora Vivian? Obrigado por estar conosco. Tudo bom, agradeço o convite em nome do Hospital Divina Providência. É um mês importantíssimo para a mulher, né? Mas não só para a mulher, porque essa discussão sobre a saúde feminina envolve a família inteira, né? Envolve a família inteira. Então é um mês importante não só para a mulher, né? O que a gente tem que lembrar é que toda mulher acima dos 40 anos deve anualmente fazer o exame da mamografia e faz parte da família também relembrar todas as mulheres que existem dentro dessa família que estão na faixa etária de risco. Existe a possibilidade da doença aparecer antes desse período, antes dos 40 anos? Existe sim, principalmente em quem tem um histórico familiar maior,
para câncer de mama, essas mulheres estão sob o risco maior de vir a desenvolver a doença antes dos 40 anos. Então, se na família já tem algum caso de alguma parente que teve câncer de mama, abaixo dos 50 anos principalmente, se preconiza que toda paciente que tem um familiar de primeiro grau, por exemplo, que teve uma mãe com câncer de mama aos 45, que ela comece os seus exames antes dos 40, mais cedo. A princípio, 10 anos antes. Bom, uma questão que já suscitou polêmicas, mas tem muitas dúvidas diz respeito ao autoexame. O autoexame, ele é definitivo, ele previne? Qual é o caminho e como ele deve ser encarado? O autoexame, ele deve ser encarado como uma forma da mulher conhecer o seu próprio corpo. Ele não tem esse caráter preventivo. Ele não dispensa a mamografia. Então, o autoexame, a gente dá a orientação de ser feito todo mês, nas pacientes que ainda menstruam após o período menstrual. Todo mês ele deve ser realizado para a mulher ter uma rotina de autoconhecimento. A gente tem imagens de um videoclipe da cantora Anitta, né, que gravou, agora teve no Rock in Rio esse final de semana, e que ela mostra justamente várias mulheres realizando o autoexame. Vou pedir para a gente rodar as imagens aí ao fundo para poder comentar. Essa forma como aparece é a forma correta de fazer o exame? Isso, a orientação, como é que ele deve começar o autoexame? Na frente do espelho, se faz uma inspeção primeiro só olhando, estática, após dinâmica, aperta a cintura, levanta os braços, a mulher tem que observar se existe alguma retração na pele, alguma saliência. Depois, no banho, que é mais ou menos como elas estão mostrando aí no videoclipe, essa palpação com os dedos, palpa a mama inteira, embaixo das axilas, e após o banho, deitada também. Também. Porque a diferença na posição do exame pode... Ou seja, ele não se encerra em frente ao espelho. Não se encerra Não se encerra no banho, tem uma sequência. Seriam umas 3 etapas, vamos dizer assim. Mas isso também não retira a necessidade de buscar o médico, de fazer o exame? Não retira a necessidade, porque o único exame até hoje capaz de reduzir a mortalidade por câncer de mama é a mamografia. Então, ela tem esse caráter de ser feito anualmente, mas o autoexame serve para a mulher ter o conhecimento do próprio corpo, na detecção de alguma diferença, buscar o médico. A mamografia está acessível a todas as mulheres? Ou seja, a rede pública tem conseguido atender a demanda? Infelizmente, no Brasil, não. A taxa de realização de mamografias em todo o país pelo SUS é abaixo do esperado, é muito abaixo. Ela cobre cerca de 24% da população. Então, isso é algo que ainda tem que melhorar, e muito. No Rio Grande do Sul, o acesso é um pouco maior quando comparado às regiões do norte e nordeste do país. E normalmente aqui na região metropolitana ainda um pouquinho melhor do que em outros lugares. Ainda um pouco melhor do que em locais mais remotos. Como é que se previne essa questão? Você pode, obviamente, fazer todo esse procedimento para detecção de alguma irregularidade, enfim, de alguma anomalia, mas como é que a gente previne? Hábitos saudáveis. Isso. A mamografia é o que a gente fala de prevenção secundária, ou seja, o diagnóstico precoce. A doença já está instalada, mas é descoberta o quanto antes. A prevenção primária seriam esses cuidados de vida, de hábitos saudáveis, evitar o sedentarismo, evitar o tabagismo, excesso de bebida alcoólica. Dentro do câncer de mama, tem outras formas de prevenção que às vezes fogem um pouco do controle de cada mulher, que é o histórico familiar, o fato de ser mulher e a cada ano esse risco ser um pouco maior. Ter filhos antes dos 30 previne, amamentar também é uma forma de prevenção. Uma vez instalado o câncer, feito o tratamento, isso afeta futuras amamentações? Dependendo do tratamento cirúrgico, sim. Hoje se preconiza o menor tratamento possível, menos agressivo. Aquela mama que teve a doença, uma mama que vai ter passado por um processo cirúrgico, que nem sempre precisa ser retirada inteira. Pode ser feita só uma cirurgia conservadora, que vai preservar ainda a mama, o mamilo, as estruturas que produzem leite, mas ela vai sofrer irradiação. Então, provavelmente aquela quantidade de leite produzida na mama que foi tratada não vai ser tão adequada e suficiente. Mas, como a outra mama não vai ter sido comprometida, pode se amamentar na mama que não teve a doença. O câncer de mama é o de maior incidência entre as mulheres? É o câncer de mama de maior incidência, chega a compor 30% dos casos, entre as mulheres, e também é o de maior mortalidade. Então, esse alerta
no Outubro Rosa, principalmente para se diagnosticar o quanto antes, para ter chances de cura ainda maiores. Essa mortalidade, ela vem diminuindo? A mortalidade, ela ainda é alta, o que a gente tem é avanços de tratamento para diferentes tumores. E o diagnóstico precoce tem conseguido reduzir um pouco essas taxas. Então, em países como o Brasil, a mortalidade ainda é alta. Mundialmente, ela está caindo. Bom, então, assim, para que fique bem claro até para as pessoas que podem estar angustiadas em casa, o quanto antes se souber, maiores serão as chances que nós teremos. Se você for relapso em realizar a mamografia, em realizar os seus exames, em procurar o auxílio de um médico, vai aumentar o risco e a possibilidade de vir a óbito ao final do processo. Vai aumentar o risco, porque a característica desse câncer é quanto antes descoberto, maior a chance de cura. Então a gente sabe que tem aquele mito de quem procura acha, né? Mas nesse caso a gente tem que procurar para se achar, se tratar o quanto antes. Porque tem tratamento. Porque tem tratamento e tem cura. Né? Diferente de muitas doenças que a gente trata uma vida inteira e não se obtém cura, o câncer de mama, dependendo do estágio que é descoberto, tem cura. E a gente vê cada vez mais mulheres que venceram o câncer, e que seguem com a vida normal. Imagino que o seu consultório tenha muitos casos nesse sentido. Isso mesmo, a gente vê muito número de mulheres que venceram, passaram o tratamento, estão em anos acompanhando, estão bem de saúde, né? Conseguiram tocar a vida adiante. Então isso é muito importante. Também, depois do diagnóstico, também tem que se ter cuidados, né? Continuar o acompanhamento, não ganhar peso, que é um dos fatores que aumenta o risco de recidiva. Então, não é só antes, né? O cuidado continua. Os homens têm sido parceiros, assim, na sua experiência clínica, doutora Vivi? A grande maioria, sim. Né? Eles acompanham muito as mulheres durante as consultas, durante o tratamento, ajudam muitas vezes elas a decidirem o tipo de cirurgia. Quando eles estão presentes, acho que é mais... Não só o homem, mas a família em geral. Ajuda no sentido de... Ajuda no sentido... De estar abraçado, né? De estar abraçado, de fazer esse período passar de uma forma mais fácil. Mês que vem é com a gente, né? O Novembro é Azul e o Outubro é rosa. Pois não. E dá para lembrar também que os homens também podem ter câncer de mama. Também. É menos frequente, é 1% dos casos. Mas também pode ter. Tá certo. Doutora Vivi Fontana, obrigado por estar conosco aqui. Obrigada. Obrigado. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta vamos conhecer os grandes vencedores do Festival de Música de Porto Alegre. Nós já voltamos. Você pensa em passar um parque, né? Para passar o final de semana, para descansar, o que é que ele vem à cabeça? Possivelmente a Redenção, o Parcão ou Marinha do Brasil. Só que longe dos bairros nobres da capital gaúcha, há também áreas verdes e dedicadas ao lazer de quem vive na periferia. O Evandro Razi foi conversar com os frequentadores de um desses parques. Comunidade, uma área verde da capital, possui 25 hectares. Foi construída em 12 de dezembro de 1991 e seus moradores têm muito orgulho do local. Eu estou no coração do Parque Chico Mendes, zona norte de Porto Alegre. O parque é uma homenagem ao seringueiro morto em 1988. Uma das regiões de maior vulnerabilidade de Porto Alegre, os moradores são responsáveis por manter a ordem do parque. Espaço para as crianças brincar, se divertirem. É um pouco sujo só, às vezes a prefeitura não limpa direito, então fica ruim para as crianças brincar, mas o espaço para eles tem bastante. A primeira vez foi bravo. Mas não foi fácil, era guerra de polícia para lá, polícia para cá, era grito de criança, tudo. Mas graças a Deus começou a me ficar bom. Dona Terezinha é uma das moradoras mais antigas do local. É um lugar bom, né, pra gente morar, né, mas tem uns que incomodam e outros não. Uns incomodam, outros não. Eu faço uma volta aí, eu pego garrafa, eu pego latinha, eu vou por tudo aí, pego as coisas. O esporte de comunidade é o programa preferido dos moradores do Chico Mendes. Quadras de futebol e o skate são utilizados para passar o tempo. Mas é na quadra de bocha que a alegria toma conta dos frequentadores. A bocha para mim foi uma coisa que começou eu olhando os outros jogar, eu sempre sonhava em jogar bocha, ser uma jogadora.
Filho da comunidade, o cantor de funk Matheus Gonçalves possui mais de 45 milhões de visualizações na internet. Com o clássico Ticolé é muito bom. Ticolé, eu tô comendo um ticolé, ticolé é muito bom. A ajuda mútua e a preocupação com a preservação do Parque Chico Mendes é o desejo de todos os moradores que sonham com um futuro melhor para a região do Mário Quintana. A gente estava vendo aí o cantor de rap, né? Pois o Festival de Música de Porto Alegre conheceu nesse final de semana os seus vencedores. Alan Barcelos da Rosa, com Pastoreio do Oxum, foi o grande campeão na categoria geral. Seguido por Júlia Reis com Despertei, que ficou no segundo lugar. Já na categoria Kids, de 6 a 16 anos, o vencedor foi Arthur Seidel. A categoria Música de Rua premiou Gabriel Luzi e Fanfarra Bate e Sopra com Ventania. O Festival de Música da capital também elegeu a melhor torcida, também para Gabriel Luzi e Fanfarra Bate e Sopra, e o melhor instrumentista para Paulinho Cardoso no acordeon. O final do evento aconteceu nesse domingo, no Auditório Araújo Viana, contou com a presença do prefeito da capital, Nelson Marquesa Júnior, entre outras autoridades. Os finalistas do evento vão gravar álbuns no Estúdio Geraldo Flack, da Prefeitura de Porto Alegre, que fica ali junto ao Teatro de Câmara, e os vencedores se apresentarão na abertura do Réveillon da capital, que deve ocorrer mais uma vez na usina do gasômetro. O Festival de Música não acontecia há 9 anos. Olha, nessa semana, um amigo e telespectador aqui do RS Acontece está vencendo um desafio. O jornalista Marcos Hoffman deve completar, possivelmente na quinta-feira, a visita aos 497 municípios do Rio Grande do Sul e mandou imagens para a gente. Essa que ele mandou agora foi de Barra do Quaraí, na fronteira com o Uruguai, onde ele estava no dia de ontem. A ponte de ferro sobre o Rio Quaraí foi inaugurada em 1915, mas está desativada. Hoje o Marco está ali pertinho, está em Itaqui, e vai completar na quinta-feira essa jornada pelos 497 municípios do estado. A edição de hoje do RS Acontece fica por aqui. Você tem outras notícias às 10 para 7 da noite no Band Cidade. Uma ótima segunda-feira. Até amanhã.